O confronto final entre um dos maiores serial killers do Marvel Studios, também um dos produtos mais perturbadores que a Marvel Comics já fez, e o Homem Sem Medo agora retornando para a ação, está estampado aqui no episódio 7 e também vai trazer escopo ali para alavancar o plano de um certo outro vilão ali que, na verdade, é o grande prefeito de Nova York. O confronto entre o Muse e o Demolidor finalmente chega ao fim nesse episódio 7 de Demolidor Renascido. E nós vamos então analisar esse sétimo episódio de Demolidor Renascido, aqui chegando, se aproximando do final da temporada, esse episódio com cara de clímax, de final, de desfecho, né, já que a gente tá se aproximando ao final da temporada. Na próxima terça, provavelmente, os 2 últimos episódios já serão lançados, tá bom? Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola, e pra começar a falar do episódio 7, a gente resolve então relembrar o episódio 6, o final do episódio 6, que é quando Matt Murdock volta mais uma vez a vestir o seu traje do Homem Sem Medo. Ele volta a ser o demônio de Hell's Kitchen para livrar Angela Del Toro das garras do Muse, o primeiro confronto deles. E agora chegamos ao final desse derradeiro confronto entre esse psicopata e o vigilante mais conhecido de Nova York ali. A gente começa então o episódio, pessoal, com os dois protagonistas recebendo a notícia de que o Demolidor está de volta. Para Matt Murdock, ele já sabe, né, porque ele é o Demolidor, mas ele está tentando assimilar essa notícia, ele tá tentando entender como sua vida vai voltar a ser agora, essa nova vida, essa vida que ele mais uma vez coloca, que o roteiro mais uma vez coloca na boca do personagem, essa ideia de que sua vida parece falsa, de que essa vida nova parece estranha, e pra nós também, porque é esse o sentimento que nós temos, nós fãs das 3 primeiras temporadas da Netflix, é esse sentimento que a gente tem sem ver Fog Nelson, sem ver Karen Page. Isso é muito bom. O uso da metalinguagem aqui, de certa forma, bem discreto, é o que o roteiro faz de melhor, gente. Isso é muito incrível. Se por um lado a gente tem o Matt tentando assimilar o retorno do Demolidor, por outro a gente tem o Wilson Fisk possesso, recebendo a notícia. E a gente vê que o Rei do Crime é o maior vilão do Demolidor. E não tem como. O jeito com que esse homem, o jeito com que Vincent D'Onofrio coloca raiva na fala de Wilson Fisk ao apenas falar do Demolidor, com ódio, com desprezo. Por quê? Porque ele relembra a gente, relembra também ao Buck, o seu fiel escudeiro ali, o que o Demolidor fez pra ele no passado. Ele fala das operações, ele fala dos eventos da primeira temporada, da prisão do Wilson Fisk, né, da primeira pra segunda temporada, mas não necessariamente te cobra de você precisar lembrar disso. Se você quiser saber, assista as 3 primeiras temporadas, senão não vai interferir em nada do que vai vir pra frente. Aqui a gente tem, então, um papel muito grande da Heather Glenn. A Heather vai ser um dos pilares aqui. Inclusive, uma teoria nossa foi acertada, né? O que aconteceu com Heather Glenn aqui? Tá bom, meio acertada, tá? Mas não só porque o seu envolvimento com o Muse é grande, mas também porque ela começa a entender um pouquinho mais sobre os dilemas de Matt Murdock. Os dilemas de ser um vigilante. Os dilemas que ele carrega ao carregar uma máscara também. Ela percebe que tem algo de errado. Não só ela, mas a Kirsten McGuffin também começa a perceber que tem algo de errado com o seu parceiro. O Cherry sabe que o Matt é o Demolidor, mas Kirsten não. E sabe quem também sabe? O próprio Wilson Fisk. Então ele começa a associar cara a pessoa. Ele já tinha falado pro Matt Murdock que se ele voltasse às suas antigas atividades de vigilante, haveriam consequências. E o homem agora que está com uma força-tarefa anti-vigilante, ele não vai perdoar o Demolidor. Será a guerra. Mas calma que antes da guerra, Matt precisa encarar uma última batalha contra esse psicopata que vem fazendo 60 vítimas. E está prestes a fazer sua 61ª vítima, quando Heather Glenn recebe o jovem Cooper transtornado. E ao mesmo tempo em que a gente vê a sessão de terapia desse garoto, tinha falado pra vocês pra ficar de olho nesse moleque, né, que ele já tinha aparecido ali na fila de autógrafos da Heather Glenn, ao mesmo tempo também mostra a detetive Kim falando sobre a sua investigação, reportando ao Rei do Crime sobre a investigação do Muse. E todas as informações que são faladas na investigação são confirmadas na sessão de terapia. O roteiro, mais uma vez, essa série faz esse jogo de histórias de linha A e B entrelaçadas. E eu acho isso
excelente, porque a gente fica meio assim com as histórias B das séries, né? Mas aqui não, aqui a gente tem duas histórias principais e que agora estão voltando a se entrelaçar. A gente tem então esse jovem Cooper aí se revelando o Muse. Heather Glenn começa a entender que esse garoto tem problemas, que ele não é só um jovem que tá tentando se expressar, um jovem que tá tentando achar sua própria voz no meio de uma grande cidade como Nova York, que as pessoas são cruéis, que as pessoas não ligam, que as pessoas não têm apreço pelo trabalho do outro. Não, ele é um pouco mais, ele é algo a mais, ele é o Muse. E essa revelação se confirma numa cena muito bem feita, quando o sangue começa a cair do Cooper, né, do Muse, e ele começa a fazer um desenho com o sangue, sair do nariz e começa a fazer um desenho com o sangue. Ali ela confirma, é o Muse, e ela será a vítima número 61. O momento, então, chega da teoria que a gente fez. Heather Glenn iria sofrer na mão do Muse, e eu tinha falado que ela ia morrer, e eu teria matado a Heather Glenn. Adoro a personagem, mas acho que seria muito impactante pro Matt Murdock perder tanto o Fogg quanto a Heather Glenn nessa primeira temporada. Eu acho que a Heather pode também não continuar viva ou sair da vida do Matt, porque na segunda temporada a gente ainda não tem nenhuma foto da Margareta Levieva, né, que é a atriz, né, ali junto com a Deborah Ann Woll e o Charlie Cox. Heather Glenn, então, está prestes a morrer nas mãos do Muse. Ela quase morre ali, ele está prestes a sugar o sangue dela, né, drenar o sangue dessa vítima para que ela se torne matéria-prima da sua próxima obra de arte macabra, sinistra e sanguinária. Mas é lógico que o Homem Sem Medo viria ao resgate da nossa querida Heather Glenn. E mais uma vez o roteiro, de novo, é muito difícil não elogiar o roteiro dessa galera, pessoal, porque Demolidor Renascido tá realmente com um roteiro muito bem acertado, tá bom? Matt, no começo, na cena de entrada, quando ele tá se relacionando com a Heather ali, né, ele passa a mão, né, no rosto da Heather Glenn. E depois ele passa a mão, investigando ali a cena do crime do Muse, despistando um pouco a força-tarefa antivigilante do Fisk, né, ele passa a mão em alguns rascunhos da próxima vítima do Muse. E ele identifica que é a Heather Glenn, né. Por quê? Porque o Matt Murdock, ele tem super tato. O tato dele, né, o sentido do tato dele é muito bem desenvolvido. Então ele consegue sentir o relevo, as ondulações, né, ele consegue sentir a marcação da tinta no papel. Beleza? Da impressão no papel. E aí, ele consegue identificar e vai até o escritório da Heather Glenn. A gente tem aqui, então, uma cena não tão boa quanto o sexto episódio. Ainda acho, pra mim, o sexto episódio o melhor da temporada. É o melhor da temporada sem piscar. O primeiro é muito bom, mas a gente tem aqui uma luta muito rápida. Talvez o Demolidor não tão acertado assim, por conta do espaço, por conta do lugar, por conta de estar tentando também ver se a Heather Glenn tá viva. Mas o Muse dá mais trabalho pra ele nesse episódio do que no outro, tá bom? Muse esse que tava drenando o sangue ali da Heather, e também Muse esse que estava com uma arma na mão. Em uma luta ali muito singular até, o Muse ele acaba morrendo, mas não pelas mãos do Matt Murdock, pelas mãos da Heather Glenn. Ela pega a arma num último momento ali, ela pega essa arma, ela é brutalmente ferida pelo Muse também, né? Ela é acertada no peito ali, e fica muito ferida, perde muito sangue, mas ela consegue atirar no Muse e matar o personagem. Inclusive, a fotografia do corpo do Muse estirado no chão, né? Naquele lençol branco que ele iria usar ali para transportar o corpo da Heather. Cara, que divino ver essa preocupação e significado. O personagem é um artista, conturbado, mas é um artista. E ali a gente vê ele terminando como uma de suas telas, terminando como uma de suas pinturas. Seu sangue agora é a matéria-prima da sua obra final. Ele é a sua última tela a ser pintada. Mano, que incrível que foi essa última cena ali, beleza? Eu acho sensacional o jeito com que eles tratam o Muse. Apesar de que eu achei de que ele foi um pouco aproveitado. Talvez o único problema desse episódio pra mim, a gente tem ali o mau aproveitamento do Muse. Ele é um ótimo vilão. Gostaria que ele ficasse mais. Apesar de que a gente tá vendo aí que a temporada tá acabando, o Muse ficou com a gente por 3 episódios. O ator, ele é muito bom, ele consegue transparecer toda a essência maluca e eloquente ali do Muse, tanto sem máscara quanto com máscara, o que é muito difícil. As cenas dele transitam ali entre um discurso um tanto lírico até, de tentar se provar um artista, quanto maluco sanguinário, hediondo. Cenas envolvendo o Muse são bem hediondas,
sabe, intensas, tá? Tanto pelo visual, tanto pelo contexto. Mas ali eu queria que ele tivesse ficado mais com a gente. Talvez o Muse tenha sofrido isso para poder alavancar outro vilão. A gente tem ali pouco tempo de tela do Muse. Talvez isso prejudique para algumas pessoas que não conseguem se apegar tanto ao personagem, tá bom? Eu lembro muito bem, na época da Jessica Jones, na terceira temporada, que ela luta contra um serial killer também, o Salinger, e esse personagem tem tanto tempo de tela que a gente fica com muita raiva dele. Faltou talvez sentir um pouco mais de raiva do Muse. Mas mais uma vez, talvez esse personagem, né, essa falta de tela do personagem, e principalmente a sua morte, venham para alavancar outro vilão, o Wilson Fisk. O verdadeiro vilão do Demolidor e dessa série, com certeza, tá bom? Wilson Fisk, então, a gente tem um arco com ele, um tanto dividido entre ele e Vanessa. Luca entra em contato com Vanessa, Luca, aquele cara, aquele bandido que vem tentando desafiar a autoridade do Wilson Fisk como o rei do crime, correto? Ele quer armar um golpe contra o Wilson. E ele tenta puxar a Vanessa. E nesse momento, mais uma vez, o roteiro e a direção trabalham com a gente muito bem, desde o primeiro episódio, em que Vanessa e Wilson não parecem muito em sintonia. Em qual pé que a Vanessa tá? Vanessa já traiu o Wilson Fisk, ela já traiu ele da forma conjugal. Será que ela trairia ele também, agora de uma forma mais definitiva, causando a sua morte, para que ela volte a ser a rainha do crime? Para que ela volte a ser a grande manda-chuva do crime? Essa é a dúvida que fica plantada na gente nesse episódio todo. Pois Vanessa liga e revela pro Luca a localização do Wilson Fisk. Ele tá lá jantando, como ele sempre faz, num restaurante sozinho, que ele reservou, porque o Wilson Fisk tem money pra poder fazer isso, reservar um restaurante sozinho, né? Quando o Luca chega nesse restaurante e vê o rei do crime, ele está pronto para dar um tiro nas costas do seu antigo patrão, né? Mas ele não tem tempo, porque Buck está escondido nas sombras, o grande capataz ali do nosso querido Wilson Fisk, e atira no Luca e o mata, tá bom? E mais uma vez, a gente tem que dar o braço a torcer para os roteiristas dessa série. Eu acho que é a quarta vez que eu elogio os roteiristas nesse episódio, mas é porque eles não encaram o espectador como um idiota. Por quê? Eles não fazem uma cena autoexplicativa para poder falar qual que é o envolvimento da Vanessa. Não! Simplesmente coloca uma frase simples na boca do Wilson Fisk. Buck, liga pra Vanessa e pergunta se ela quer que eu traga alguma coisa aqui do restaurante. Ou seja, os dois armaram isso juntos e não precisa se esforçar tanto pra entender, entendeu? Não precisa de autoexplicação. Tá ali, tá na tela, tá nas nuances. Vanessa e Wilson sempre foram parceiros. Mesmo sendo amantes, nem sendo mais amantes, são parceiros até o fim. A sintonia que eles têm nada paga. E agora o Wilson Fisk não tem só mais esse trunfo na manga. Quer dizer, Luca já tá ali, né, dispensado. Mas agora o Wilson Fisk também vai usar a morte de Muse para alavancar a ideia que ele tem. A força-tarefa anti-vigilante. Eles não mataram o Muse, porém Muse é o inimigo número 1 do público. Porém Muse é aquele que estava deixando a população aterrorizada. Muse era aquele que não deixava as pessoas saírem de Nova York para poder trabalhar, pelo menos não em paz, entendeu? E ao você fazer a sua força-tarefa antivigilante matar esse inimigo número 1, você coloca as pessoas do lado dele. Você coloca, o Wilson Fisk colocou as pessoas comprando essa ideia. E é agora que ele vai fazer sua campanha contra os vigilantes. A força-tarefa antivigilante, pessoal, vai ser a grande virada ali para fazer com que o Matt Murdock tenha que fugir, talvez. Porque o Wilson Fisk sabe o nome, sabe a identidade de Matt Murdock. E, inclusive, nos quadrinhos, o Born Again, né, que em português o arco foi traduzido para Queda de Murdock, mas também é o nome, né, Born Again é o nome da série, né, mas a série aqui foi traduzida para Renascido, fala da vez em que o Wilson Fisk descobre a identidade do Matt Murdock, quer dizer, do Demolidor. Naquela cena incrível da Força-Tarefa Antivigilante levantando a máscara do Mule, temos o começo da guerra entre Wilson Fisk e os vigilantes de Nova York. Pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Eu gostei bastante, apesar desse grande defeito. Achei ele um episódio mais fraco que os outros. É que o 6 é monumental, entendeu? O 6 é... ele é, entendeu? Eu acho que ele realmente apara tudo, ele termina todos os arcos que estavam em abertos, tanto do Muse quanto do Luca, né, para os dois lados das linhas das histórias, e agora a gente pode se concentrar no final dessa história entrelaçando Wilson Fisk e Matt Murdock ali na sua batalha não só de corpo, mas também de ideais, entre o vigilantismo
e ali o estado de lei que o Wilson Fisk tá manipulando, tá usando. Não que ele acredite muito nisso, tá bom? Mas ele vai usar a seu bel prazer. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse episódio. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vejo vocês na análise do episódio 8 e do episódio 9 também. Até a próxima, nerds. Fui!